Bom dia novamente para você, Marcos, e a todos que nos acompanham. Exatamente, né? Meio que aos trancos e barrancos, o Internacional vem se aproximando dos líderes do Campeonato Brasileiro e o Grêmio, sim, né? Vem mostrando atuações bem mais consistentes. Ontem, uma goleada confirmou esse bom momento que vive a equipe do técnico Renato Portaluppi dentro da Série A, e o Caxias reencontrou as vitórias dentro de casa do Estádio Centenário, vencendo o Novo Hamburgo pelo placar de 2-0. Mas começando com este jogo do Grêmio, né? A vitória por 5-1 diante do Coritiba ontem na Arena fez com que a equipe tricolor alcançasse a segunda colocação no Campeonato Brasileiro com 23 pontos. O Botafogo é o líder, né? Com 30, realmente fazendo uma campanha muito acima do esperado, né? Perdeu apenas 2 vezes até o momento e venceu 10 jogos. Mas o Grêmio conseguiu passar o Palmeiras, né? Que é uma das equipes que certamente vão brigar por este título do Campeonato Brasileiro, e os gols da equipe ontem foram marcados então pelo Cristaldo, Vidia Sante, Bitelo, Luizito Soares e o André marcaram então os gols da goleada por 5-1 do Grêmio, que volta a campo só no próximo final de semana diante do Bahia, na Fonte Nova, novamente pelo Campeonato Brasileiro. O Internacional, que vem, né, demonstrando um futebol bastante pobre, acho que essa é a melhor expressão para explicar o momento dentro de campo do Internacional, porém, por incrível que pareça, os resultados têm aparecido contra times da zona de rebaixamento, né? O Inter conseguiu vencer recentemente o Vasco, o Coritiba e também o América Mineiro. Este último foi ontem pelo placar de 2-1 de virada. O Inter, que pouco criou ao longo do jogo, conseguiu no segundo tempo, então, seus 2 gols, né? O primeiro com um gol de letra do Jean Dias. Este foi o primeiro gol marcado com a camisa colorada pelo atleta, e também o alemão em uma bela arrancada, uma jogada individual ali entrando na área, brigando contra os zagueiros, fazendo o segundo gol colorado. Com esta vitória, o Inter chega aos 20 pontos na Série A do Campeonato Brasileiro, chegou ao G6 e, de certa forma, também encosta nos líderes, né? Pois a gente estava falando que o Grêmio é o segundo com 23 e o Inter vem 3 pontos atrás. Realmente os times aí gaúchos vêm se virando e vêm se virando bem, fazendo boas campanhas aí dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Na Série D, o Caxias recebeu o Novo Hamburgo ontem, novamente com o apoio da torcida, né? Principalmente das organizadas ali. O Caxias venceu pelo placar de 2-0. Os 2 gols da equipe grená foram marcados pelo atacante Heron, ele que vem marcando os gols da equipe ultimamente, né? Chegou ao seu 7º gol dentro da Série D do Campeonato Brasileiro, e o Caxias chegou à segunda colocação também do Grupo 8, uma colocação aí bastante importante, né? O Caxias, que havia ficado um pouco para trás na 3ª posição, 5 pontos distante do líder, encostou então esta diferença para apenas 2 pontos. Nós tivemos também muitos jogos pela divisão de acesso neste final de semana. O principal, digamos assim, deles aqui puxando para a nossa Serra Gaúcha foi o clássico entre Glória de Vacaria e Brasil de Farroupilha, e a equipe de Vacaria acabou vencendo, né, pelo placar de 1-0. Aí o gol marcado pelo Romário aos 31 minutos do segundo tempo, uma vitória bastante importante para o Glória, pois assim encostou no G4, né, do Grupo A, estando agora com 14 pontos. Gaúcho e Passo Fundo, que estão dentro do G4, estão com 15, e o Brasil de Farroupilha segue na segunda colocação do mesmo grupo, com 17 pontos até o momento, Marcos. Edu, para essa semana, acredito até para hoje, está sendo esperada a chegada do Ener Valencia, a organização da toda a diretoria, também o setor de marketing do Internacional, para fazer uma grande festa, até onde eu sei vai ser no Gigantinho, com cerca de 10 mil ingressos já colocados à venda, para que a torcida colorada tenha o seu primeiro contato com o equatoriano. Queria uma expectativa tua sobre essa chegada, também não somente para o que ele pode entregar dentro de campo, mas fora de campo. É claro que comparando, não tem como botar ele e o Soares na mesma magnitude, até por nível de entrega a nível mundial e o que já foi a carreira de ambos, mas tu acredita que o fora-campo, o busca por novos sócios, vendas de camisa e de outros objetos que tem a própria marca do Ener Valencia, vai favorizar essa torcida colorada e também potencializar as vendas nas lojas do Inter nessa temporada? O Valencia chegou nesta madrugada já em Porto Alegre, recepcionado com grande festa pelos torcedores colorados, mas realmente não são jogadores da mesma prateleira, né? O Luiz Soares e o Ener Valencia, claro, e teve toda uma jogada também por trás desta vinda do Soares ao Grêmio, e o Valencia, na minha opinião, né, Marcos, eu vejo muito mais como uma contratação para ajudar a equipe dentro de campo tecnicamente. A gente sabe que o setor ofensivo do Internacional até tem bons jogadores, porém que não vem vivendo um grande 2023, né, ficou um pouco defasado ali por conta das baixas produções
do Wanderson nos últimos jogos, do Pedro Henrique, o Luiz Adriano que vem melhorando, porém está longe de ser o ideal, mas realmente essa contratação do Valência dentro de campo eu acho que vai ajudar bastante, é um jogador que fez uma grande temporada na Europa, vem se provar agora no Brasil, né, no Internacional, e fora de campo também deve, com certeza, né, levar bastante gente para o estádio, principalmente nos primeiros jogos, né, o pessoal quer ter o primeiro contato, quer ver ele jogando de pertinho, digamos assim, e se os gols vierem, se as vitórias vierem com os gols do Valência, a consequência vai ser em vendas de camisa, até em sócios. Eu acho que, na minha opinião, né, vai agregar bastante, tanto dentro de campo, principalmente, eu acho que é o principal setor que o Valência deve ajudar, para depois vai ser uma consequência, né, fora de campo também, ajudar os cofres do Esporte Clube Internacional, mas realmente essa contratação do Valência deve agregar e muito a equipe dentro do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, se conseguir essa vaga na quarta-feira, na Copa Libertadores também, Marcos. Já pelo lado do Grêmio, Edu, a gente vê um problema defensivo muito grande. O Grêmio tem uma das piores defesas, por outro lado tem um melhor ataque ao lado do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. É claro que hoje ocupa a segunda posição, o que importa para o torcedor depois de uma segunda divisão no ano passado é a posição na tabela. Tu acredita que o Grêmio vai para o mercado trazer pelo menos mais um jogador para ficar junto ali com o Kahneman, com o Bruno Alves e com o Bruno Vini, até pensando que o Jeromel possivelmente não vai ser uma peça muito utilizada em 2023? Por conta desse problema do Jeromel, Marcos, se ele tivesse 100%, acredito que o Grêmio não precisaria de um zagueiro, mas não é a situação atual, então a gente também tem que levar em conta que o Kahneman leva muitos cartões, é suspenso com frequência. Na volta do Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro, por exemplo, o Grêmio ficou sem 2 dos zagueiros titulares, né? O Renato teve até que mudar a formação, voltando para 2 defensores. Mas eu acredito que sim, o Grêmio deva buscar pelo menos um zagueiro nesta janela de transferências, né? Lembrando que ela reabre agora no dia 3 de julho, e o setor defensivo realmente, né, tem muitos garotos, o Grêmio, se tu for olhar no papel assim, são jogadores jovens, e outros também nem tanto, né, como o Bruno Alves, ele vem sendo utilizado na equipe titular, juntamente com o Kahneman e o Bruno Vini, mas na minha opinião, sim, o Grêmio deve buscar um defensor, até também para se proteger, né, das futuras suspensões, futuras lesões, já que o futuro do Jeromel, infelizmente, é uma incógnita, né? Ele vem se tratando de um problema no joelho esquerdo desde janeiro, alguns problemas ali ao longo desta recuperação, né? Mais um problema ósseo ali, osso com osso ali das juntas do joelho, realmente vem passando por um processo bastante grande de recuperação e, na minha opinião, o Grêmio sim deve se blindar a estes problemas contratando um zagueiro.